Olá, eu sou Alexandre Caldini, eu sou empresário, eu sou escritor, eu sou filho, pai, eu sou irmão, cunhado, sobrinho, tio, tudo que você também é. Mas além desses papéis, eu tenho mais dois outros que talvez você também tenha. Eu sou espírita e eu sou cidadão. E por que eu falo desses dois últimos papéis? Porque é sobre eles que nós vamos conversar a partir de agora, nesta nova série de poucos capítulos que eu começo a gravar nesse momento aqui nos estúdios da TV Mundo Maior. Nós vamos falar de política e espiritismo. E você pode estar se perguntando, mas que loucura! Como é que a TV Mundo Maior e o Alexandre foram se enfiar num assunto tão complicado? Política dá confusão, dá briga, né? Mas é exatamente por isso. A TV Mundo Maior me convidou para falar a respeito disso porque percebeu que nos centros espíritas e nos grupos de espíritas nas redes sociais, cara, tá dando muita confusão. A mesma confusão que dá nas ruas, que dá nas famílias, que dá no trabalho. Eu gosto do candidato A, você gosta do candidato B, e eu acho que o seu candidato é bandido, você acha que o meu é bandido. Esse fla-flu tremendo, né? Então, nesses capítulos, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Qual é a interação, se é que há alguma, entre espiritismo e política? Dá para discutir esse assunto numa boa entre nós, espíritas? Então acompanhe, nós vamos começar agora, nesse instante, a nova série Política e Espiritismo. E sabe, é importante fazer um negócio que os americanos, os de fala inglesa, chamam de disclaimer. O que é o disclaimer? É uma declaração prévia. Você declara alguma coisa sobre algo que você vai falar ou escrever. Eu quero fazer então esse tal disclaimer com você. É o seguinte, política é um assunto delicado. E o que eu vou falar aqui, eu vou tentar ser o mais isento possível. Vou tentar me manter o mais próximo possível do espiritismo de Kardec. Agora, é claro que tem um pouco de interpretação pessoal. Então, de antemão, eu tenho um compromisso com você e já lhe peço perdão. O compromisso é tentar me manter de fato isento, não puxar sardinha para nenhum lado. E o meu pedido de desculpa e o meu pedido do seu apoio é para que olhe isso com generosidade, né? Porque sempre talvez dê uma escorregadinha aqui e acolá. Estamos combinados? Vamos em frente. Episódio de hoje, espiritismo e política se misturam? O que é que você acha? Estou olhando aqui uma definição de política dada por Platão muito interessante. Olha o que Platão fala. Política é a esfera de realização do bem comum. Vou repetir. Política é a esfera de realização do bem comum. Interessante, hein? Então a política tem a ver com o bem comum, para isso que existe política, para que a gente discuta, converse e ache os melhores caminhos para o bem comum. Opa, e bem comum de todo mundo, não é só de uma elite. Bacana isso, né? Isso foi política. E o que é espiritismo? Ah, espiritismo é uma coisa muito diferente. Será que é tão diferente? Qual é a base do espiritismo? O que o espiritismo prega? O que ele nos ensina? Como é que ele nos educa? Espiritismo é para melhorar a moral do ser. Então o espiritismo está aprimorando a nós mesmos, aprimorando o ser, aprimorando o homem, aprimorando o indivíduo, aprimorando o cidadão. E a política o que faz? A política, se ela vai atrás do bem comum, ela também está aprimorando quem? O ser? Não. Ela está aprimorando a sociedade, a soma dos seres, a soma dos cidadãos. Veja que interessante, pensando assim, se a política é a busca do bem comum, se o espiritismo é a busca do bem comum também, por meio do homem, as duas coisas sim conversam, sim, elas podem conversar. Mas como é que dá tanta briga, dá tanto pau? Acho que não conversa. Você não acompanha o WhatsApp, rapaz. Você não tem WhatsApp, é pau o tempo todo. Garanto que você tem um WhatsApp aí, do pessoal do Centro Espírita, e dá umas tretas bravas, não dá? É isso mesmo, porque a gente é passional. Mas aí tem o segredo da história. Talvez nós estejamos entendendo diferente o que é política. Tem uma política que sim, na minha opinião pelo menos, dá para se discutir no Centro Espírita, e tem uma política que não, na minha opinião pelo menos, não dá para se discutir dentro do Espiritismo. Que política é essa? É a diferença entre política partidária e política pura, ou políticas públicas. Vamos entender as duas? Política partidária é eu gosto desse partido, você não gosta. Eu gosto desse candidato, você não gosta. Eu acho esse cara bandido, você não acha. Essa é política partidária. É o time de futebol, é o fla-flu, é a coisa inflamada, né? E o que é política pública, então? Política pública é outra coisa. É discutir as grandes questões que movem o nosso país, que movem o nosso estado, que movem a nossa cidade. Essa sim, a gente está discutindo o tempo todo no Centro Espírita. Quer um exemplo? No Centro Espírita a gente vai à rua, vai cuidar das pessoas em situação de rua, ou não vai? Vai levar um cobertor, vai levar um sanduíche, levar uma sopa, levar uma palavra, não é? Olha, nós estamos cuidando de pessoas ali, melhorando gente que está numa situação muito complicada. No Centro Espírita você cuida de educar as pessoas sobre gravidez precoce, você cuida de ajudar as meninas novas ainda que estão parturientes, explicando o que é uma gravidez, como é que cuida do bebê.
é uma política de auxílio às pessoas, de melhorar a comunidade. E aí tem 1000 outras ações no Centro Espírita visando melhorar a comunidade. Então, esses assuntos todos, né, são parte, na minha opinião pelo menos, são parte sim do agir espírita. Nós temos que agir melhorando a comunidade, melhorando a humanidade. Isso é uma ação política, muito diferente de política partidária. Veja, no Brasil, 6 pessoas, só 6, têm mais dinheiro que metade da população brasileira. 6 pessoas, se você der uma googada, veja na Oxfam, vai mostrar lá. Essas 6 pessoas têm mais dinheiro que 110, 115 milhões de pessoas. Não faz sentido, faz? Isso vai mudar, isso tem que mudar. E muda também através do nosso voto. Por quê? Porque a hora que você elege pessoas comprometidas com o bem de fato, as coisas vão ter que mudar. Não é possível mais continuar com essa miséria, essa riqueza, né? A espiritualidade fala para Kardec. Está no Livro dos Espíritos. Então, lá vem Kardec. Livro dos Espíritos, pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é obra dos homens e não de Deus. Desaparecerá com o fim do orgulho e egoísmo. A desigualdade vai ter que desaparecer. E compete a você e a mim fazermos ela desaparecer. Como? Também por meio do voto. Livro dos Espíritos, pergunta 888. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade. Ou seja, ninguém pode depender da boa vontade, ninguém pode depender do acaso para sobreviver. Nós temos que dar o mínimo para todo mundo, né? Por isso também que o voto é importante, né? Pelo voto você vai ajudar a levar este mundo de prova e expiação para a regeneração. Para votar em quem? Em quem você quiser. No próximo episódio nós vamos discutir um tema interessantíssimo. Centro Espírita é lugar de discutir política? O que é que você acha? Me acompanhe.